Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fred Danilo e hoje vamos estar criando um gerador de senha usando o JavaScript. Temos aqui o botão gerar senha. Se eu der aqui um clique, podem ver que ele tem esse efeito de gerar senha e depois ele gera a minha senha. Quando eu dou um clique na minha senha, aparece essa informação aqui de que foi copiada. E se eu vir aqui na minha URL e dar um Ctrl V, podem ver que a senha é tal igual a que foi gerada. Posso gerar outra vez, copiar aqui, colar aqui de novo. Lembrando que quando eu clico no botão gerar senha, o meu botão fica desabilitado. Podem ver o cursor aqui está como cursor pointer, e se eu dar um clique volto ao cursor default, e quando termina de gerar na minha senha volta para o cursor pointer. Então estou aqui já com o meu VS Code aberto. Vamos começar por criar um arquivo HTML. Então escrever aqui index.html. Vamos criar a nossa folha de estilo, style.css, e um arquivo de JavaScript que será o nosso foco, app.js. Então, vindo aqui no index, vamos criar a estrutura básica do HTML5, trocar aqui idioma para português do Brasil e o título do documento para gerador de senhas, ou de senha, pode ficar de senha. Vamos importar a nossa folha de estilo, link CSS, e vamos importar também o nosso arquivo JavaScript, script.src, app.js. Agora no nosso body vamos criar uma div que terá a classe gerador senha. Daqui um OK. E dentro dessa nossa div terá um parágrafo que é onde estará a nossa senha. Se nós ver aqui, terá esse parágrafo. Vamos colocar um texto de exemplo. Logo em seguida terá um botão, button. E o que estará escrito no meu botão? Gerar senha, porque é neste botão que quando eu clico gera uma senha. Então agora vamos partir para a parte de estilização. Antes disso vou rodar aqui já o servidor, dar um start, já rodei aqui, deixar aqui de lado. Vou dar aqui um Ctrl B para ocultar esta aba aqui do explorador, Ctrl B, e vamos para a nossa folha de estilo. Então vamos começar por definir o nosso root, porque vamos querer ter um texto bem responsivo e já vamos entender como é que isso funciona. Vou definir um font size de 10 pixels. Agora vou zerar o meu documento, definindo um padding de 0, uma margem de 0, margem 0, e um box sizing border box. A minha font family será Arial. Arial. Então vamos pegar o nosso body, porque vamos querer centralizar o nosso gerador de senha ao centro. Então vou definir uma largura de 100% e uma altura de 100 viewport height, que é para pegar 100% da altura visível do nosso navegador, certo? Enquanto que o 100% pega 100% da largura do nosso navegador. Então agora o que é que falta? Definir um display grid aqui no nosso body, display grid, e um place items center. Agora aliamos aqui ao centro do nosso gerador de senha. Vamos definir um background para deixar mais bonitinho, background color RGB na cor 20. Escolher aqui um cinzento bem carregado. Direito aqui. Lembrando que vamos ter um código chique, bonito e que funciona apenas sempre. Agora vamos pegar aqui a nossa div gerador de senha, certo? Então div.gerador senha. Quero pegar a div com a classe gerador de senha. Não vou definir uma largura, simplesmente vou definir um display grid e terá um grid template columns de uma fração, isto é, só quero que tenha uma coluna, e a princípio é só. Vou copiar aqui, Ctrl C e um Ctrl V. Dentro da minha div gerador senha, quero pegar o meu parágrafo, certo? Quero definir um font size. Agora vamos entender o porquê que definimos um font size de 10 pixels aqui no nosso root, porque eu quero usar aqui as medidas em rem. Então vou definir aqui como sendo de 3.2 rem. Como é que isso vai funcionar? Vai multiplicar o meu
3.2 vezes 10, que dará 30 pixels. Então, se eu alterar aqui para 30 pixels, o tamanho será o mesmo. Podem ver que permaneceu. Então, vou deixar como RAM. Isso é para nós ter uma boa portabilidade. Se eu quiser alterar o tamanho de todas as fontes do meu site, simplesmente venho aqui no root e chamo ele numa media carrier altero. Deixo ele bem responsivo. Então, vamos definir um color como sendo white. Terá um padding. Vou definir um padding, certo? De 1.2 RAM. Um padding não, vou definir uma margem. Seria melhor uma margem. Tá, ficar já aqui, bonitinho. Vamos copiar de novo aqui a nossa div gerador senha. Vamos pegar o que agora? Vamos pegar agora o nosso button. O que é que o nosso button terá? Terá um padding de 1.2 RAM e uma margem também, certo? Uma margem de 1.2 RAM. O seu font size vou definir como sendo de 2.4 RAM, que são 24 pixels. Ficou aqui bonitinho. Vamos aqui na nossa div gerador senha. Vamos alinhar os nossos textos. Text align center. Alinhamos aqui. Agora vamos arredondar o nosso botão com um border radius de 5 pixels. E vamos remover as bordas com um border 0. O seu background color, então background color, será RGBA. Vamos escolher aquele amarelo que é o 255, 224, 0, 1 de opacidade. Temos já aqui tudo igual ao nosso layout. Agora vamos para as nossas funcionalidades. Ainda, porque ainda vai faltar nós criar esse efeito aqui. Quando clica, aparece aqui o copiada, certo? E como é que isso vai funcionar? Vamos vir aqui no nosso parágrafo. Vamos copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vamos dizer que terá um after. Isto é, depois. After. Certo? Dois pontos, after. Vamos dizer que terá um font size de 1.2 pixels. Vamos chamar aqui o content. Vamos dizer que será copiada. Temos já aqui o texto. No nosso parágrafo vamos definir uma posição relativa, porque no nosso after queremos que tenha uma posição absoluta com base no nosso parágrafo, certo? Já temos aqui o position absolute. Agora ele tem uma posição independente, certo? Vamos alinhar agora ele aqui o topo, mas antes disso terá um background color medium sea green, que é aquele verde bem bonitinho. E um border radius de 5 pixels, para não perder aquele design bonito. Acho que também merece ter um padding de 1.2 RAM. 1.2 RAM ficou muito. Vou definir de 0.2. Ficou muito pouco. 0.4 tá da hora, tá. Vamos alinhar agora aqui o topo. Certo? Nós como definimos aqui um position absolute, deixa eu mover aqui para baixo. Vamos definir um top como sendo, qual o tamanho que nós definimos no nosso parágrafo? É de 3.2 RAM. Então meu top vai receber um cálculo, que é um cálculo de menos, para ir para cima, certo? Menos 3.2 RAM. Vou dividir por 2, que é a metade da altura do meu texto. Tá? Menos 3.2 ficou bom. Menos 3.2 e terá um right. Aqui na verdade vou multiplicar no meu top. Ficou muito para cima. Então vou deixar mesmo dividido. E no meu right também vai ter um calc. Vou dizer de 3.2 RAM. 3.2 não, menos 3.2 RAM vezes 2, tá? Mas aqui no top ainda ficou bem desalinhado, mas já tá bonitinho. Deixa só alterar aqui a senha para ver como é que fica. Vamos atualizar. Tá.
Tá melhor, tá. Mas ele ficou aqui grudado. Mas lembrando que a nossa senha apenas terá 12 caracteres, que é o considerado uma senha forte. Não vamos nos focar muito aqui no CSS. Assim já está bonitinho. Agora vamos partir para o nosso JavaScript. Então deixa eu apagar. Não vou apagar ainda aqui o texto, porque ainda faltou aqui uma parte do nosso CSS que é... o que é que eu vou dizer a princípio? Meu after estará com uma opacidade de 0, certo? Vou copiar agora aqui tudo, vou dar aqui um Ctrl V e vou dizer que o meu parágrafo com a classe copiada, vou eliminar agora esse todo conteúdo, terá uma opacidade de 1 e um transition de 1 segundo para deixar a animação bem bonitinha. Vou copiar aqui também o transition para o meu parágrafo. Podem ver que a princípio o nosso after aqui sumiu. Vamos adicionar ele com JavaScript. Então, vindo aqui no nosso JavaScript, vamos começar por selecionar o nosso parágrafo, certo? Então, o que eu vou dizer? Vou dizer que será um será uma let senha elemento, que é para referenciar o nosso elemento parágrafo. Vamos chamar aqui o document.carrySelector. Opa! carrySelector. Vamos selecionar como se fosse no CSS. Então, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou selecionar? Vou chamar aqui a minha div com a classe gerador traço senha. Vou pegar o meu parágrafo, certo? Agora o que é que eu vou selecionar mais? Eu vou selecionar o meu btn gerar senha, que é o meu botão gerar senha. Lembrando que as iniciais aqui estão maiúsculas do gerar e do senha e o btn está minúsculo. Então vou dizer aqui que vai receber o meu document.carrySelector, vir aqui parênteses, vou copiar aqui esta div gerador senha, dar aqui um Ctrl V e vou pegar o que é o meu button, certo? Agora vamos aqui para criar a nossa primeira função, que é que vai gerar a nossa senha, certo? Como é que vamos criar ela? Vamos criar aqui uma função, uma constante, certo? Vamos criar de um jeito bem diferente a nossa função. Vamos usar o que o JavaScript tem de melhor, que é a modernidade, certo? Então temos aqui uma constante e a nossa função vai se chamar gerar senha. Vou chamar aqui o igual, gerar senha. Aqui o igual. Vamos criar agora uma arrow function para tornar a nossa constante em uma função. Agora já temos aqui uma função gerar senha. Se verem aqui, podemos chamar gerar senha. Temos aqui uma função. E o que é que a nossa função gerar senha vai fazer? Vai ter um ciclo for. Vamos definir aqui um let i, que vai receber a princípio 0, certo? 0 não, vai receber 1, quero que comece no 1. O i será menor ou igual a 12. Lembrando que esse 12 é o tamanho da nossa senha. Então, a nossa senha vai sair de 1 caractere até 12 caracteres. Vou dar aqui um ponto e vírgula. Vou dar um i mais, que é para incrementar no meu i. Enquanto o i não for menor, enquanto o i não for igual a 12, ele sempre será incrementado. E o que é que eu quero fazer? Pessoal, vamos criar aqui agora o nosso dicionário de todos os caracteres que terão a nossa senha. Então vou chamar aqui const caracteres. Por que é que eu estou a definir aqui o btn e o caracteres como uma constante? Porque nunca vão receber um outro valor, certo? Então vamos criar aqui um array. O que é que terá esse nosso array? Esse nosso array, deixar a vírgula aqui de fora. Dá aqui um Ctrl C. Vou ampliar aqui para ver melhor. O que é que terá esse nosso array? Terá todos os caracteres que nós queremos que contenham na nossa senha. Por exemplo, quero todo o abecedário, então vou escrever aqui A, B. Vou dar só aqui um Ctrl V para replicar tudo. Ctrl V. Será que vai chegar? Vamos só preencher aqui rapidinho. C, D, E,
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Só endireitar bem aqui o meu array. Faltou aqui os espaços. Isso é questão só de estética, não quer dizer que muda a funcionalidade. Então só endireitar aqui. Agora eu quero que a minha senha também possua um abecedário em letras maiúsculas. Então vou criar aqui o A, B, C, D, E, F, tudo em letras maiúsculas, G, H, voltar aqui, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora vamos colocar aqui alguns caracteres especiais. Eu vou querer que a minha senha contenha arroba. Vou querer que contenha aqui o cifrão, que é o símbolo do dólar. Mas qual? Será que vou colocar o símbolo do euro? Acho melhor não. Vou escolher agora os números. Vou querer que tenha o 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Mas qual caráter posso incrementar? A princípio vamos usar só esses. Se vocês quiserem podem acrescentar mais alguns caracteres para deixar a senha ainda mais forte, mas a princípio eu vou usar este dicionário aqui, que é um array, certo? Agora vamos partir aqui para a nossa lógica. Aqui não é dois pontos e sim ponto e vírgula. Temos aqui a nossa constante gerar senha. O que é que eu quero que ela faça? Vamos criar aqui uma let senha. Por que será let? Porque a minha senha receberá vários valores, certo? Então vou dizer que ela será vazia. Vou deixar assim, senha vazia. Então sempre que o meu loop for executado, eu quero que pegue o valor da minha senha e incremente mais alguma coisa. Por exemplo, se a minha senha já tiver o valor A, a minha senha vale A, e no meu loop gerou aqui a letra E. Quer dizer que a minha senha depois do meu loop será A e E, porque será concatenada, certo? Deu para perceber? Então vou concatenar aqui na minha senha. O que é que eu vou concatenar? Vou chamar aqui os caracteres, certo? Caracteres. Ele, como é um array, vou abrir aqui parênteses retos ou colchetes, certo? E o que é que eu quero nos meus colchetes? Eu quero pegar um índice do meu array aqui, mas eu não quero pegar um índice assim de forma fixa. Por exemplo, escolher aqui o índice 3, que vamos chamar aqui 0, 1, 2, 3, vai pegar a letra D. Eu quero que isso seja randômico. Como é que eu vou fazer isso? Vou chamar aqui uma propriedade do JavaScript que é o math.random. Vou abrir aqui parênteses e vou multiplicar por um intervalo. Que intervalo é esse? O tamanho do meu array. Caracteres.length. Se eu, por exemplo, escrevesse aqui math random vezes 2, o intervalo que iríamos gerar os números randômicos seria do número 0 até o número 2. Quer dizer que podemos gerar 0,5, 0,8, 1,7, mas sempre no intervalo de 0 a 2. Então, como o meu array não tem apenas um intervalo de 0 a 2, mas sim tem um intervalo aqui gigantesco, acho que tem por aí
uns 50 caracteres ou 45. Não sei bem o certo. Então quero que me gere um número aleatório no intervalo do meu caracteres.length, no intervalo do tamanho do meu array. Quer dizer que vai me gerar um número aleatório que é o suficiente para percorrer o nosso array desde a letra A até o número 9. Podemos gerar já aqui a nossa senha, certo? Continuando aqui, lembram que eu disse que pode me gerar, quando eu escrevi aqui o 2, eu disse que pode me gerar 0,4, 1,7, mas é sabido que aqui no meu array os índices não têm vírgula, são números fixos. Por exemplo, é o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4 e não tem nada de índice com vírgula. Então, como é que vamos resolver isso? Vamos arredondar aqui o nosso valor, certo? Então vamos chamar agora a propriedade math.floor, que serve para nós arredondar o nosso número com vírgula para um número inteiro. Por exemplo, se fosse 1,8 seria arredondado para 2. Se fosse 1,2 seria arredondado para 1. Ela arredonda por defeito e por excesso, certo? Então vamos dar aqui agora um console.log na nossa senha para ver se a nossa função já está a funcionar. Então vamos chamar agora aqui gerar senha. Vamos vir no nosso navegador, aqui um F12, console.log. Podem ver que me gerou uma senha aqui, undefined 98p. Como é que vamos corrigir isso? Vamos vir aqui na nossa senha, vamos dizer que será vazia. Agora vamos atualizar aqui. Podem ver que nos gerou uma senha de 12 caracteres, certo? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já temos aqui o nosso gerador de senha a funcionar. Agora vamos melhorar o nosso código para deixar ele mais chique. E o que é que podemos fazer? Vamos eliminar já aqui o console.log. Já vimos que a nossa função gerar senha já está a funcionar, certo? Agora o que é que eu vou fazer? Vou chamar aqui o senha. Por enquanto não. Senão não vai entender ainda. Então vamos continuar. Vamos criar agora esse nosso efeito aqui de gerar senha. Esse nosso efeito. Mas antes do efeito, acho que seria melhor nós criar já o evento que quando clica no meu botão gerar senha, ele gera uma senha, certo? Então vou chamar aqui o btn gerar senha .onClick. Isto é, quando receber um clique, vamos criar aqui uma arrow function. Quando receber um clique, eu quero que chame a minha função gerar senha. Então vamos voltar aqui no que estamos a desenvolver. Vou clicar aqui em gerar senha. Ele gera uma senha, mas não mostra nada para mim. Então eu vou dizer que o meu caracteres não, vou dizer que a minha senha elemento ponto text content, que é o texto que está dentro da nossa senha elemento, e com a nossa senha elemento é aqui a nossa tag parágrafo. Então eu vou dizer que a minha senha elemento ponto text content vai receber o que? Vai receber a minha senha depois de ter todo este loop. Então vou chamar aqui a senha e logo em seguida eu vou zerar a minha senha. Não, certo, logo em seguida eu vou zerar a minha senha. Vou dizer que a minha senha será vazia. Então vou gerar aqui senha. Gerou uma senha, gerou outra senha, gerou outra senha, gerou mais uma senha. Está aqui a gerar várias senhas. Já temos o nosso botão a funcionar do onClick.gerar senhas. Agora vamos criar aquele nosso efeito, que é este efeito aqui, ao gerar senha. Esse efeito bem bonitinho, certo? Creio que entenderam. Como é que vamos chamar ele? Vamos criar aqui uma função const efeito. Vou chamar de efeito gerar senha. Vou dizer que recebe. Criar aqui uma outra arrow function. Vou dizer que recebe. Aqui logo após o meu let
senha, eu vou criar mais uma variável que vai se chamar intervalo, certo? E o que é que eu vou dizer aqui no meu intervalo? Intervalo recebe, vou definir aqui um set interval, isto é, eu quero executar uma função de x em x tempos. Então, o nosso efeito gerar senha vai receber três parâmetros. O primeiro parâmetro será um botão, então vou chamar aqui btn. Um segundo parâmetro que será o nosso loop, o número de vezes que quero que gere a senha. E depois vamos escolher aqui o nosso tempo. E como é que vai funcionar isso? Vou chamar o loop aqui no intervalo e vou multiplicar pelo meu tempo. Mas a princípio eu vou deixar aqui fixo. Vou dizer que quero que tenha um loop de 12 vezes no intervalo de 50 vezes o intervalo de 50 milissegundos. Então aqui no meu set intervalo vou chamar aqui a minha função gerar senha, certo? Na verdade vou eliminar aqui o vezes 50. Vou deixar só que eu quero que chame a minha função gerar senha 12 vezes. Vamos ver se está a funcionar. Então vou eliminar aqui o gerar senha e vou chamar o efeito gerar senha. Vamos voltar aqui para o nosso navegador. Opa, aqui temos um erro aqui na linha número 19. Const efeito gerar senha. Vamos ainda atualizar o nosso navegador. Opa, syntax error, duplicate parameter not allowed. Aqui duplicamos o parâmetro, não é loop, é tempo. Vamos atualizar. Ele está gerando nossa senha infinitamente. Para evitar isso, o que é que vamos fazer? Vamos chamar aqui o set timeout. Eu quero dizer que depois do nosso loop, o nosso loop quanto é que é? 12 vezes 50, certo? Vezes 50 milissegundos. Eu quero que o meu set timeout chame a função clear interval no nosso intervalo. Então, se eu voltar aqui no meu navegador e gerar senha, podem ver que ele gera várias senhas e depois trava. Gerou várias senhas e trava aqui. Na nossa senha final ele gera 12 senhas e depois na última ele trava. Temos aqui gerando já as senhas. Faltou mais um detalhinho aqui no CSS, que é definir um cursor pointer aqui no nosso botão. Vamos só voltar aqui rapidinho. Cursor pointer. Vou dar aqui um Ctrl C. E quando o meu botão estiver desabilitado, então disabled, vou dizer que o cursor será o default. Voltando aqui no JavaScript, vamos só ver. Temos aqui o cursor pointer. E já temos aqui o nosso efeito gerar senha funcionando. E agora o que é que vai faltar? Eu quero que quando eu gero a senha e quando eu clico aqui, eu quero copiar este meu texto. E como é que vai funcionar isso? Então, vamos chamar aqui a nossa senha elemento ponto onClick. Eu quero que quando clique na nossa senha, vamos criar agora uma arrow function, mais uma. Eu quero que quando clique na minha senha elemento, eu vá no navegador. Então vou chamar aqui o navigator.clipboard, que é uma prancheta. Para que serve a prancheta? A prancheta serve para desenhos. Então quero desenhar na prancheta do meu navegador o que? Um texto. Então vou chamar aqui write text. E qual texto que eu quero desenhar na minha prancheta? É a minha senha elemento, certo? Senha elemento ponto text content, que é para pegar o texto da minha senha elemento. Vamos ver se está funcionando. Vamos gerar aqui uma senha. Vou copiar aqui a minha senha. Cliquei. Se eu vir aqui e dar um Ctrl V, já está funcionando. Já está copiar aqui a nossa senha. Vou definir um cursor default também aqui no meu texto. Voltando aqui. No meu parágrafo terá um cursor default, para não ter aquele cursor aí de copiar o texto. Selecionar, no caso, vamos gerar senha. Clico aqui na minha senha, dou um Ctrl V e
copiou. Agora vamos fazer aquele efeito de aparecer aqui a opção copiada, certo? Aquilo que apareceu aqui bem em cima, copiada. Se nós ver aqui, depois de gerar senha, aparece aqui o copiada. Então vamos vir aqui. Quando é que eu quero que apareça copiada? Quando clica na minha senha elemento, certo? Então na minha senha elemento, eu vou dizer que terá um ponto class list para fazer uma listagem de todas as minhas classes, porque criamos aqui uma classe copiada no nosso CSS, certo? Eu quero que adicione a classe copiada. Vai adicionar a classe copiada. Vamos visualizar aqui. Gerar senha. Já adicionar aqui a nossa classe. E ele desaparece já aqui automático. Não sei o porquê que aconteceu, mas vai. Aparece automático. Definimos aqui um transition no nosso software diretamente. Não, na verdade não. Na verdade esse é o projeto que já está completo. Daqui um Ctrl Z. Opa. Ctrl Y. Daqui um Ctrl Z no nosso style. Vamos fechar já aqui o projeto antigo. Vamos gerar senha. Vamos dar aqui um Ctrl C. Podem ver que já gerou, já adicionou aqui a minha classe copiada. Agora vamos remover ela, certo? Então vamos definir o set timeout. Set timeout. Eu quero que depois de 2 segundos, lembrando o tempo em JavaScript em milissegundos, então será 2000 milissegundos. Eu quero que faça uma listagem de todas as classes na minha senha element e dá um remove na classe copiada. Então vamos atualizar aqui. Vou dar aqui um clique, adicionou a classe copiada e depois removeu. Se eu dar aqui um Ctrl V, está copiando a minha senha. Mas o que vamos adicionar aqui? Já temos aquele bem funcional. Vamos só alinhar bem aqui, melhorar o nosso CSS, certo? Na verdade não, na verdade eu quero que quando eu clico no meu btn gerar senha, antes eu quero que tenha um disable. Opa, um disable não. Eu quero que o meu btn senha, meu btn gerar senha, ponto classe list não. Vamos adicionar vamos adicionar um atributo. Então vou definir aqui um set attribute. Vou dizer que será disabled e será true. O nosso atributo será disable e vai receber o valor true. Logo em seguida de executar a nossa função efeito gerar senha, ele vai receber um remove attribute disable. Então vou eliminar aqui. Se eu clicar, temos aqui o cursor default. Se eu clicar, opa, ele não adicionou aqui o nosso atributo. Então vamos vir aqui em Elements. Vamos ver aqui o nosso button no gerar senha. Ele não setou o nosso atributo. Porque set attribute disable. Vamos eliminar aqui este. Vamos dar aqui um F5. Opa, ampliar aqui. Agora já adicionou o nosso atributo. Atributo disable. Então vamos no nosso efeito gerar senha. Estava a dar um erro porque logo em seguida eu dei um remove attribute. Então vamos vir aqui. Vamos dizer aqui no nosso set timeout que depois desse todo o tempo o nosso botão vai remover o atributo disable. Então vamos testar agora, gerar senha, removeu agora o disable, aplicou o disable, depois removeu, mas eu quero que quando ele esteja desabilitado a cor continue a ser a mesma, então terá um color RGB a 2021, opa, RGBA 2021. Vou dar aqui um Ctrl C, vou colar no meu botão principal. Vamos atualizar aqui, gerar senha. Agora está a permanecer ok.
Mas esse botão aqui não me agradou muito porque ele está a alterar a largura consoante o tamanho da senha e também aí o nosso copiado está meio desalinhado. Então vamos corrigir isso. Display grid, template columns. Vamos tentar definir aqui um display flex e um flex wrapper para ver se fica ok. Tá. Mas o nosso parágrafo eu vou definir uma largura de 100% para ter uma quebra de linha. E agora no nosso botão, na margem, está de 1.2 de cima a baixo e vou dizer que terá automático da esquerda à direita. Agora temos aqui o nosso botão. Se eu atualizar e copiar, mas temos aqui o nosso parágrafo bem no canto. Vamos corrigir isso, certo? Deixar aqui ao lado. Vou definir uma largura fixa aqui no nosso parágrafo. Write. Vou dizer que será de 15 pixels. Para ficar ok. 15 pixels. 15 pixels fica muito próximo. 20. Tá muito. Menos 20 na verdade. Tá muito distante agora. 10. Daqui um copiada. Vamos testar 5. Tá, agora tá melhor. Tá melhor agora. Já tá gerando a nossa senha. Já aparece aqui a informação copiada. Gerar senha. E temos aqui o nosso código chique, bonito e que funciona apenas sempre. Vamos fazer só aqui algumas melhorias no nosso script. Então vou vir aqui. Lembram que definimos aqui alguns parâmetros. Temos aqui o parâmetro loop. Vou chamar aqui o loop onde tem o meu número 12. Ctrl V. E temos aqui o parâmetro tempo. Vou colar aqui, certo? E agora o que é que vou fazer? Quando eu chamar aqui o meu efeito gerar senha, temos também aqui o btn que vai aqui no lugar do btn gerar senha. O que é que eu vou fazer? Vou chamar aqui o btn gerar senha ponto clique. Aqui no efeito gerar senha vamos definir os nossos parâmetros. Qual é o botão? btn gerar senha, vírgula. Eu quero que tenha um loop de 12 em um tempo de 50 milissegundos. Então se eu atualizar aqui, podem ver que gera várias senhas e está funcionando do mesmo jeito. Só vamos eliminar aquela senha por default. Vamos eliminar aqui. Tá? Vamos atualizar e vamos dar um gerar senha. Temos já aqui funcionando o nosso projeto. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se curtiram, deixem um like, se inscrevem no canal. Até um próximo vídeo, tamo juntos e tchau!